Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui falar de um assunto que eu considero muito grave, que são as consequências dos desastres de mineração no Brasil, e que é um assunto que acaba passando um pouco despercebido, porque, claro, a imprensa brasileira, como a imprensa mundial, mas especificamente aqui no Brasil, a imprensa está voltada para a cobertura da pandemia, como não poderia deixar de ser. Essa é a maior emergência que nós enfrentamos. No entanto, a gente não pode deixar de acompanhar também os desdobramentos, as consequências dos desastres de mineração. E aqui eu vou falar hoje especificamente do colapso da barragem de Fundão da mineradora Samarco em Mariana, Minas Gerais, que aconteceu em novembro de 2015. Só relembrando aqui os fatos principais, o colapso da barragem de Fundão em Mariana provocou um derramamento de lama no Rio Doce. A lama percorreu mais de 600 quilômetros, matou 19 pessoas e afetou a saúde, o trabalho e o sustento da população da bacia do Rio Doce ao longo aí de 40 municípios por onde a lama passou ou espalhou os seus impactos. Logo depois do desastre, a mineradora Samarco, dona da barragem que rompeu, e as duas acionistas da Samarco, Vale e BHP, que são duas das maiores mineradoras do mundo, criaram a Fundação Renova. Essa fundação foi criada para reparar os danos, compensar as perdas desse enorme desastre. Entre os maiores danos que têm que ser reparados pela Fundação Renova está a reconstrução de 3 povoados que simplesmente sumiram do mapa. Eles foram completamente devastados pela lama, que são os povoados de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira. Pois bem, 5 anos depois desse desastre e 4 anos depois da criação da Fundação Renova, porque a Fundação Renova foi criada e começou a operar em 2016, até hoje nenhum desses povoados foi reconstruído e entregue de volta para os moradores. No caso do povoado de Bento Rodrigues, que foi aquele primeiro a ser atingido pela lama, que foi de fato completamente devastado, ele deveria ter sido entregue agora, no dia 27 de fevereiro. É o terceiro prazo que foi dado para os moradores para a entrega do povoado e, novamente, ele não foi cumprido. O que salta aos olhos nessa situação é que a gente vê que a mineradora voltou a operar, a Samarco, depois desses 5 anos, mas sem ter tido a capacidade, por meio dessa entidade criada com a finalidade de fazer a reparação dos danos, que é a Fundação Renova, sem ter tido a capacidade de reparar alguns danos que são muito simbólicos, muito importantes, inclusive, como a reconstrução de um povoado, para que as pessoas voltem a viver como elas viviam antes desse desastre, que é o que as pessoas de Bento Rodrigues me falaram em várias entrevistas que eu fiz lá sobre esse assunto, e todos querem o seu modo de vida simples, rural, de volta, não querem viver na cidade grande, onde eles moram hoje em casas alugadas pela Fundação Renova. Entre as pessoas que estavam lá protestando contra a demora na entrega, na reconstrução e na entrega do povoado de Bento Rodrigues, estava a Paula Geralda Alves. A Paula é uma personagem muito importante dessa história. Ela é uma heroína anônima desse desastre da barragem de Fundão em Mariana. Inclusive, eu falo muito dela aqui no meu livro Tragédia em Mariana. E a Paula estava lá nesse protesto e eu sempre gosto de falar dela porque eu acho que ela é um símbolo da luta das pessoas, No dia do desastre, ela viu a lama se aproximando, subiu numa moto que ela tem. Ela estava na zona rural e ela correu com a moto para o povoado de Bento Rodrigues e ficou rodando, circulando pelo povoado com a moto e gritando, avisando as pessoas que corressem, que fossem para as partes mais altas, que escalassem as encostas para se proteger e para tentar se salvar, porque a lama estava a caminho. A Paula, com essa atitude, salvou cerca de 400 pessoas que estavam no povoado naquele momento. Ela foi uma espécie de sirene humana que alertou as pessoas, lembrando que a Samarco não tinha sirene para alertar no caso de uma emergência. Ela não tinha sirene que pudesse alertar nem os seus trabalhadores e nem as pessoas que moravam nesses povoados próximos à barragem. Quem fez esse papel foi a Paula Alves. E eu falo da Paula como um símbolo, porque essa heroína dessa história, desse drama,
5 anos depois não tem ainda a sua casa de volta, enquanto a mineradora já voltou a operar. Eu acho que mostra bem assim esse contraste, né, e essa dificuldade que as pessoas têm, as pessoas simples que foram atingidas por esse desastre, as dificuldades que elas têm de conseguir as suas indenizações, as suas reparações, e também a dificuldade de conseguir recuperar o seu modo de vida. Elas foram arrancadas abruptamente das suas casas e do seu modo de vida, jogadas numa realidade que não tem nada a ver com elas, e elas não conseguem retomar a vida que elas tinham antes desse desastre. É importante mencionar aqui um trabalho que foi feito pelo Ministério Público de Minas Gerais, uma avaliação que o MP de Minas Gerais fez sobre o desempenho da Fundação Renova. É um trabalho muito extenso que resultou numa ação civil pública que pede a extinção da Fundação Renova. Essa ação está sob avaliação da Justiça do Estado de Minas Gerais. É um trabalho muito extenso, mas em resumo eu vou destacar aqui entre as conclusões do Ministério Público, uma delas é que a Fundação Renova na verdade, ela age como um apêndice das empresas, das 3 empresas, a Samarco, a Vale e a BHP. As empresas têm o controle das principais instâncias de deliberação, portanto, elas decidem como as reparações serão feitas ou não serão feitas. Então, o Ministério Público menciona essa dificuldade, né, em conceder as reparações para as vítimas, para os atingidos, justamente porque a Fundação Renova, que deveria fazer essas reparações, está submetida e não tem independência funcional em relação às 3 empresas que a mantêm. O Ministério Público também identificou distorções, como, por exemplo, os salários de membros da diretoria da Fundação Renova. Eu estou trazendo esses dados aqui, na verdade, para que a gente reflita sobre essa lógica da reparação de danos provocados pela mineradora, né? A criação da Fundação Renova para agir em nome das 3 empresas, ela embute uma lógica muito cruel com as vítimas, com os atingidos, porque os atingidos, as vítimas, têm que negociar com a fundação a compensação das suas perdas, né? Negociações às vezes muito difíceis, arrastadas, levando a verdadeiras humilhações em determinadas situações. Então, na verdade, as vítimas foram colocadas na situação surreal de ter que negociar com os seus algozes, porque a Fundação Renova representa as empresas que são responsáveis por esse desastre. Então, essa lógica é muito cruel e está levando a essa situação em que a gente não vê, 5 anos depois, a efetiva reparação dos danos desse terrível desastre que foi o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, em novembro de 2015.